O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, de resto,
fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita pelo sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, neste caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, nesse caso, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia, e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo, na alegoria do buraco de agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra, segundo a ideia que a ela se atribui. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e, para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas as palavras equivalentes ou perífrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo
e terá por herança a vida eterna. São Marcos, capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: Por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: Digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus filhos, seus irmãos, ou sua mulher, ou que não receba desde este mundo muito mais no século futuro a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículos 28, 29 e 30. O outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permiti-me dispor antes do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai e sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias. Mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem
nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Deixai os mortos e o cuidado de enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar essas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, primeiro, que na circunstância em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que este homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide ensinar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente esta está a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes, eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12,
versículos de 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não há blasfêmia em lhes atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso não faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.